E aí, meus irmãos, Shalom do nosso Altíssimo Yahweh e do nosso Messias Yahushua na vida de cada um de vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, nesse vídeo aqui, falarei em cima dos calendários e dos conhecimentos que envolvem as festas e a guarda do Shabat e o porquê deles terem sido perdidos com o tempo. Há profecias nas Escrituras e também num livro específico que eu vou mencionar aqui que relatam o porquê que isso aconteceria. E o mais interessante é que bate exatamente com a nossa realidade. E tudo isso se deve ao abandono de seguir genuinamente ao nosso Criador. Pois quando você se aparta da vontade do Pai, há consequências. E hoje nós estamos colhendo aqui as consequências que nós mesmos fizemos e também que os nossos antepassados fizeram. Mas pela glória de nosso Criador e pelos tempos proféticos que estamos vivendo, nós estamos vivendo uma época de restauração, de retorno às origens. E pelo mérito do Pai, por tudo que está acontecendo nesses últimos dias, por esses tempos proféticos, o Pai tem resgatado o conhecimento original, o conhecimento verdadeiro. Ele tem trazido à luz aquilo que durante muito tempo foi oculto. E além de chaves de entendimento que nos ajudam a aproximar ainda mais do Pai, a exposição das trevas e dentre vários conhecimentos que estão sendo revelados, que só nos faz com que aproximemos ainda mais do Criador, esse conhecimento que envolve o calendário correto, que envolve a guarda do Shabat, que envolve as festas do Criador, também tem sido restaurados, pois tudo está sendo restaurado, porque em breve o nosso Messias vai voltar e no seu reinado tudo será plenamente restaurado. Agora veja que interessante essas seguintes profecias que são relatadas nas Escrituras. A primeira é relatada no livro de Oséias, no capítulo 2, vejamos a partir do verso 5. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu com torpeza e vergonha, porque alegou, irei atrás dos meus amantes, que me dão alimento, pão, água e também lã, linho, azeite e bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e erguerei uma muralha contra ela, para que não consiga encontrar as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá. Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora. Todavia ela não quis reconhecer que fui eu quem lhe propiciou o trigo, o vinho e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram no culto a Baal. Por esse motivo recolherei todo o meu trigo e o levarei assim que amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Tomarei dela a minha lã e o meu linho, os mesmos que serviram para tecer e cobrir a sua nudez. Interessante que esse contexto tem muitas aplicações, desde o abandono dos israelitas da aliança com o Criador, como também o fato de Oséias ter se casado com uma prostituta para representar a quebra da aliança com os israelitas com o Criador, mas de forma mais profunda remete a uma entidade literal do campo espiritual. Mas continuando que o ponto mais importante está no verso 10 e também verso 11, vejamos. Agora, pois, descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém terá o poder de livrá-las das minhas mãos. Farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus shabats e todas as suas festas fixas solenes. Então perceba que nós estamos vivenciando o cumprimento dessa profecia, porque nos apartamos dos mandamentos do Criador. Se a gente for aplicar inclusive para a nossa pré-existência, provavelmente foi assim que nós agimos lá, quando estávamos na glória do Pai. Nos apartamos dos mandamentos do Pai, transgredimos os mandamentos do Pai e, como consequência, viemos parar aqui. Inclusive, toda a história de Israel, se você for parar para analisar, elas apenas apontam para a nossa verdadeira história. A história da Israel física aponta para a história da Israel espiritual. Toda vez que o povo do Criador se apartava de seus mandamentos, se apartava de sua vontade, eles, consequentemente, eram lançados para outros povos, como peregrinos para outros povos. E assim foi também com a gente. Quando nos apartamos dos mandamentos do Criador, fomos apartados, lançados fora do reino celestial. E hoje estamos aqui numa terra estranha como peregrinos e forasteiros. E a partir do momento que retornamos aos mandamentos do Pai, assim quando os israelitas retornavam aos mandamentos do Pai e voltavam para a terra prometida, nós também nos caminhamos de volta para a pátria celestial, através do nosso Messias. Mas para isso é necessário que retornemos às origens, que façamos techuvá, que indica justamente o retorno ao centro da vontade do Pai.
E outra coisa, tanto o Shabat quanto as festas que o Criador ordenou para o seu povo são um momento de contemplação, são um momento de contemplarmos as misericórdias do Pai, de glorificarmos ao nosso Criador, é momento de alegria, momento de diversão. Então era um momento que os israelitas dedicavam realmente esses dias ao Criador. E era um momento simplesmente de festas, não era um momento para você se preocupar com guerra, não era um momento para você se preocupar com situações ruins, com problemas do dia a dia, mas simplesmente glorificar e contemplar o Criador, o seu poderio, a sua força. E por causa do abandono dos mandamentos do Pai, ele permitiu que nós perdêssemos esses momentos de contemplar as misericórdias dele, de contemplarmos quem realmente ele é. Porque são os melhores momentos que nós podemos estar com o Pai. São os melhores momentos que nós podíamos estar alegres, que nós podíamos estar unidos e buscando ao Criador. Se estivéssemos alinhados com a vontade dele, era para estarmos vivenciando isso constantemente. Mas por causa do abandono dos mandamentos, por causa de nos apartarmos da vontade dele, acabou que isso se perdeu. É uma consequência natural. Por isso a importância de fazermos techuvá, de nos voltarmos ao Criador por intermédio da fé no nosso Messias, o Redentor que veio nos salvar. Agora veja que o livro de Daniel também vai falar mais acerca disso, de perder o calendário original, que inclusive está ligado a gente se atentar aos sinais proféticos, a gente se atentar ao tempo em que estamos vivendo. E quando nos atentamos ao tempo que estamos vivendo, aos sinais que indicam que estamos no fim dos dias, mais a gente se prepara para o fim dos dias, não é mesmo? É a consequência natural. Então tudo o que aconteceu foi por causa de nos apartarmos da vontade do Pai. Mas veja o que está escrito em Daniel 7, a partir do verso 24. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro que será diferente dos primeiros e humilhará 3 dos 10 reis. Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então perceba que isso de tirar o calendário original, de tirar as festas do Criador, de tirar o conhecimento que envolve a guarda do Shabat, ele vem diretamente do inimigo do Criador, do anti-Messias, de Satanás e seus agentes. E a atuação do anti-Messias, do inimigo do Criador, sempre foi atemporal, sempre foi ao longo das eras. A diferença é que nesses últimos tempos a atuação dele será mais severa, porque nós estamos vivendo numa geração muito perversa e também porque faz parte das profecias, é uma consequência natural. Será a última tentativa das trevas de se opor ao Criador e de levar o maior número possível de pessoas junto com eles. Mas é fato que eles sempre atuaram ao longo da história no intuito de desviar os seres humanos do Criador, já que estamos aqui nesse teste temporário tendo a possibilidade de retornar para casa. Mas agora o ponto principal desse vídeo, a principal profecia que eu vou relatar aqui a partir de agora, ela está relatada no livro dos Jubileus. E fazendo um adendo em relação a esse livro dos Jubileus, é um livro que você pode extrair muitos conhecimentos valiosos. É um livro que fala que os mandamentos do Criador eles vêm lá do reino celestial, inclusive no livro é chamado de As Tábuas Celestes, e realmente isso bate totalmente com o relato bíblico. Há muitos relatos dos jubileus que realmente batem com o relato das Escrituras, como por exemplo o fato de essa terra aqui ser marcada por períodos de jubileus, outro conhecimento que foi perdido, mas é um conhecimento que os hebreus no passado tinham. Então é um livro que dá para você extrair muitas coisas boas, mas o adendo que eu faço é que não é um livro 100% inspirado. Há algumas coisas no livro dos Jubileus, principalmente no começo do livro, que contraria a narrativa das Escrituras. E também de livros como o livro de Jazer, que estão totalmente alinhados com as Escrituras. Por isso que eu indico a leitura desse livro se você quiser aumentar o seu conhecimento e entender mais a questão de jubileu, de calendário, de guarda do Shabat, de mandamentos do Criador e alguns fatos históricos. Porém, há outros fatos históricos relatados no livro que realmente não batem com o relato das Escrituras. Por isso é importante que, se você quiser ler esse livro, que você tenha o filtro. Porque eu creio que havia no passado, sim, um livro de jubileu totalmente inspirado, mas que esse livro jubileu atual, que hoje chegou em nossas mãos, ele foi modificado e teve algumas coisas que foram enxertadas nele. Mas se você tiver o espírito, se você tiver o filtro, você consegue absorver e reter aquilo que é bom. E tem uma profecia desse livro que ela é muito profunda
e bate totalmente 100% com a nossa realidade e com esse conhecimento que eu venho trazendo aqui nesse vídeo de hoje. Veja só o que vai relatar a partir de agora no livro dos Jubileus, no capítulo 6, a partir do verso 32. E ordene aos filhos de Israel que observe os anos de acordo com esse cálculo, 364 dias, e constituirá um ano completo, e eles não deverão estragar essa contagem de tempo dos dias e das festas, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles, e eles não deixarão nenhum dia de fora nem perturbarão nenhuma festa. Mas quando eles negligenciarem e não observarem-nas de acordo com os mandamentos dele, do Criador, então eles perturbarão sua contagem de tempo e os anos ficarão movidos de sua ordem. As estações e os anos ficarão com a sua ordem violada, e eles negligenciarão suas ordens. E agora veja o ponto mais importante. E todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos, e esquecerão as luas novas, as estações, os sábados, e eles seguirão erroneamente toda a ordem dos anos. Porque eu sei, e de agora em diante vou declarar a ti, e não é de minha própria invenção, porque o livro escrito está diante de mim, e nas tábuas celestes a divisão dos dias é ordenada, de modo que eles não esqueçam as festas do mandamento e andem de acordo com as festas dos gentis e sigam os erros e a ignorância deles. Porque haverá aqueles que farão observações seguras da lua e de como ela está fora de sua estação e chega de ano em ano 10 dias mais cedo. Por essa razão chegará o dia em que errarão o dia do testemunho e criarão um dia abominável, e deste dia impuro farão festivo e confundirão todos os dias, o dia santo com o impuro, o dia impuro com o dia santo, então dissolverão os meses, sábados, festas e jubileus. Por esta razão eu ordeno e testifico a ti, para que tu testifique a eles que após tua morte teus filhos errarão, de modo que não farão um ano com somente 364 dias. E por essa razão, eles dissolverão as luas novas, estações, sábados e festivais. E eles comerão todo tipo de sangue com todo tipo de carne. Então veja que profunda e veja quão realista é essa profecia relatada no livro de Jubileus e como que ela se cumpre exatamente para todos nós, que hoje estamos aqui dispersos entre outros povos, dispersos entre as nações, ao longo de nossas vidas. Quantos costumes pagãos não absorvemos, não é mesmo? Quantas festas pagãs não celebramos ao longo de nossas vidas? Natal, Páscoa com ovos de chocolate, Halloween, festa junina, festa de São João, festa de santo do não sei lá da quanta, que na verdade é tudo idolatria, é tudo paganismo, é tudo homenagem a entidades caídas. Então perceba que realmente essa profecia se cumpriu e que nós, por nos apartarmos da vontade do Pai, dos mandamentos do Pai, estamos colhendo aquilo que exatamente nós plantamos. Isso abrange inclusive a nossa pré-existência e também o abandono de nossos antepassados nessa terra dos mandamentos do Criador. É por isso que tais conhecimentos por tanto tempo se perderam. É por isso que houve o Império Romano que deturpou tudo, estabeleceu esse calendário romano, esse calendário gregoriano, com nomes de deuses pagãos, com nomes de demônios. Os dias da semana têm nomes de entidades, os meses têm nome de entidades. Tudo foi alterado propositalmente para que a gente não compreenda os sinais proféticos e para que a gente não consiga guardar as festas e o próprio Shabat. Isso é consequência natural da desobediência. Mas quando retornamos ao centro da vontade do Pai, quando fazemos Teshuvá, o Criador vai nos concedendo novamente esses conhecimentos que durante muito tempo foram perdidos. E glórias ao Pai por isso, pois estamos vivendo tempos proféticos, onde tudo está se cumprindo. O Messias vem restaurando tudo. Em breve ele restaurará plenamente, 100%, as questões de calendários, de guarda do Shabat, inclusive das festas do Criador. Porque no milênio do nosso Messias e na glória de nosso Criador, haverá sempre a guarda do Shabat e a guarda das 7 festas do Criador, que ele ordenou para o seu povo e que sempre apontavam para o Messias. Então veja que incrível e ao mesmo tempo quão trágico que é você se apartar da vontade do Pai e as consequências que hoje nós estamos colhendo aqui. Então que você, meu irmão, se volte para a vontade do Pai, faça Teshuvá, abandone o pecado, rejeite o rumo deste mundo, não comemore, não celebre festas pagãs, volte-se ao Criador e o Criador te guiará nesse processo de santificação, de retorno para casa. Pois é esse processo que hoje nós estamos inseridos aqui. Todos aqueles que realmente se dispõem a seguir o Messias de coração, renunciando diariamente à sua carne e tomando diariamente a sua cruz. Esse é o processo que nós devemos pagar para que a gente possa experimentar e vivenciar
todo esse processo de restauração que está acontecendo. Então todo o calendário foi perdido, mas nesses últimos dias vem sendo resgatado. É por isso que o mais importante hoje, por estarmos no processo de restauração, não é você seguir à risca o calendário lunisolar. A não ser que você possa, aí tudo bem, com certeza é bênção para quem pode seguir o calendário. Mas para a grande maioria das pessoas, pela rotina que estão inseridas, pela cultura que estão inseridas, realmente é muito difícil, por causa de trabalho, por causa de N fatores, seguir esse calendário, que realmente era o calendário que os israelitas seguiam no passado. Então o mais importante é você trabalhar durante 6 dias e descansar no 7º. Em relação às 7 festas do Criador, que você sempre se lembre delas e que faça nem que seja um memorial, porque tudo só será plenamente restaurado no reinado do nosso Messias. Mas fato é que estamos vivendo esses tempos de restauração e quanto mais nos aproximamos e estamos alinhados com os mandamentos do Pai, mais bênçãos são concedidas a nós. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te edificado e entenda a importância de você se voltar ao centro da vontade do Pai, de você se voltar aos mandamentos do Pai, pela fé no nosso Messias. Esse é o caminho que nós devemos seguir. E quanto mais estamos alinhados, mais realmente esses conhecimentos vão sendo desvendados, mais a gente fica alerta em relação ao tempo profético que estamos vivendo e melhor será o nosso processo de retorno para casa. Não é fácil, é um preço que precisamos pagar, mas vale a pena, vale perseverar até o fim. E glórias ao Pai por estar resgatando esses conhecimentos originais. Glórias ao Pai por estar fazendo com que seus filhos se voltem para o caminho original, o caminho que todos nós um dia estávamos, mas que devido à rebelião nos apartamos desse caminho. Mas recebemos essa chance de voltarmos através do nosso Mashiach, através de Yahushua, que nos apeguemos a Ele e dependemos cada vez mais dele, para que Ele faça obra em nós por intermédio da Arua, e que a Arua nos leve de volta para casa. E recomendo para quem se interessar mais nesse assunto da guarda do Shabat, que assista a última live que eu fiz aqui no meu canal, acerca do 4º mandamento, onde lá eu esclareço as principais dúvidas que as pessoas costumam ter em cima do mandamento. Como que a gente deve seguir o mandamento em relação aos calendários e em relação àquilo que nós precisamos fazer no dia do Shabat. O que é melhor fazer, o que é melhor não fazer, e também em relação ao fato de o Messias e os discípulos seguirem esse mandamento e sempre enfatizarem a importância de seguir o mandamento. Deixarei aqui o link da live na descrição e também no primeiro comentário fixado do vídeo. É isso, Shalom.